Saudações, eu sou o professor Ney Nordin e essa é a quinta parte da nossa conversa sobre a República Velha. Esse foi o período da história do Brasil que foi da proclamação da República em 1889 até 1930 com a ascensão de Vargas ao poder. Na aula anterior, a gente falou sobre as articulações políticas entre os estados e o governo federal, o Pacto Café com Leite. Também falamos sobre a política dos governadores, os currais eleitorais e o voto de cabresto, e ainda como as populações ficavam submetidas às elites regionais, e também o início do desgaste do Pacto Café com Leite, a reação republicana com as eleições de 1910. O Brasil estava mudando, e agora novos grupos sociais queriam um lugar ao sol, e todos ruminavam ódios contra o poder dos coronéis. Eram os grupos ligados aos centros urbanos. Afinal, a primeira grande mudança era o crescimento demográfico e a urbanização. E um dos grandes fatores nesse processo foi a imigração. Só até 1914, 2,7 milhões de imigrantes tinham entrado no país e 50% dessa gente toda tinha ido para São Paulo. O objetivo inicial era colocar esse povo nas fazendas de café trabalhando no lugar dos escravos. Só que muitos iriam acabar trabalhando nas cidades. E eles contribuíram muito para o desenvolvimento da nossa industrialização. Os imigrantes trouxeram conhecimentos técnicos que o trabalhador brasileiro não possuía. E falando de industrialização, essa foi outra das grandes transformações por que o Brasil passava. A industrialização brasileira começou ali no eixo Rio-São Paulo, principalmente nos setores têxtil, alimentação e vestuário. O início da indústria no Brasil tem duas grandes vertentes: o capital excedente do café e os conhecimentos técnicos dos imigrantes europeus, que eu já falei antes. No mercado brasileiro, não havia uma burguesia desenvolvida que tivesse capital para viabilizar um desenvolvimento. O único setor capaz disso era do café. Lá é que estava o dinheiro. Embora sua prioridade de investimentos fosse sempre a agricultura, o café, só que, eventualmente, havia cafeicultores que investiam em outra atividade, ou porque tinham visão, ou porque, eventualmente, ficavam sócios de algum banqueiro ou comerciante. Foram muitos os casos. A Primeira Guerra Mundial foi um dos fatores que ajudaram a industrialização brasileira. Com a destruição do parque industrial europeu, o mercado brasileiro foi privado de importar muitos produtos que estava acostumado. Isso deu algum fôlego à produção nacional para suprir essa demanda. Logo, se acentuou o debate sobre qual seria a vocação do Brasil. Seria ela agrária ou industrial? Do lado do governo, os agraristas. Do outro lado, uma burguesia nascente que reclamava a falta de infraestrutura e apoio do governo. A gente já comentou numa das aulas anteriores como a oligarquia cafeeira no poder se valeu de generosos recursos públicos para se segurar enquanto a crise do café aumentava. Claro que não havia interesse do governo em desviar esses recursos para uma outra área. Karl Marx, em seu Manifesto Comunista, afirmava que a burguesia estava produzindo o seu próprio coveiro, seriam eles os operários. Na República Velha, tanto os burgueses quanto o movimento operário esperneavam para sobreviver. Esse era outro dos novos atores sociais urbanos, o movimento operário. Parte significativa de suas origens estava na imigração. Lembra que eu falei que muitos dos imigrantes acabavam nas cidades ao invés das lavouras de café. Naquele momento, praticamente não existia nenhuma legislação trabalhista, nenhuma lei protegendo o trabalhador. E o Estado reprimia com violência qualquer tentativa de mobilização dos trabalhadores. Foi o presidente Washington Luiz que teria dito a seguinte frase: "A questão social é um caso de polícia". Ele estava querendo dizer que se tivesse um grupo de trabalhadores protestando ou fazendo greve, era só chamar a polícia que o problema estava resolvido. Isso reflete bem qual era a posição do Estado. Foram os imigrantes espanhóis e italianos que trouxeram para o Brasil esse papo de ideias socialistas. A primeira delas, que teve ampla difusão, foi o anarquismo. Na luta por melhores condições de vida e de trabalho, foram brotando associações, corporações e sindicatos. 1906 é o ano em que aconteceu no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Operário Brasileiro. 2 anos depois, iniciaram as atividades da Confederação Operária Brasileira, também no Rio de Janeiro. Essa é considerada a primeira grande organização trabalhista no Brasil. Não se pode falar em movimento operário e deixar de fora a Greve Geral de 1917, simplesmente pelo fato de que foi a primeira greve geral de projeção nacional.
aconteceu em São Paulo e Porto Alegre e durou 30 dias. No ano seguinte, ainda se estendeu pelo Rio de Janeiro. Ainda mais significativo foi a fundação do Partido Comunista Brasileiro em 1922. E nas eleições de 1930, chegaram até a apresentar a candidatura de Minervino de Oliveira pelo Bloco Operário Camponês. Enfim, os ventos de mudança sopravam por todos os lados e para todo lado tinha gente com os ânimos renovados. Outra novidade urbana era a classe média. Uma sociedade de extremos, como tinha sido o Brasil até aqui, esse grupo se caracterizava pelo espírito de oposição ao projeto oligárquico. Fazia coro com os que não aguentavam mais os desmandos dos coronéis. Seus valores eram os mesmos da burguesia. Não chegava a ter expressividade política, mas ali estava e ocupava o seu lugar. Agora, o grupo que fez realmente as coisas sacudirem foram os tenentes. A gente chama também de movimento tenentista. Jovens oficiais das academias e que tinham origens justamente na classe média. Não eram aqueles militares positivistas, florianistas lá de trás na proclamação. Sua influência vinha da fundação da Escola do Realengo em 1911, com uma orientação teórica mais técnica. Eles estavam convictos de que o Brasil precisava mudar, nem que fosse pela força das armas, e achavam que eles é que deveriam ser o agente dessa mudança. Era um movimento bastante elitista, nada de povo comum ou trabalhador pegando em armas. Eles gritavam pela moralização da política e o fim das fraudes eleitorais. Falavam de voto secreto e de um executivo mais centralizador. Fato importante sobre eles: não tinham um projeto político para o Brasil. Não havia entre os tenentes alguém que apontasse a direção a ser tomada. Os tenentes queriam mudar o Brasil, mas não sabiam muito bem para onde o Brasil tinha que ser mudado. Eu preciso que tu entenda uma coisa sobre a década de 20 no Brasil. Foi o grande momento em que as coisas viraram de ponta cabeça. Explodiram revoltas, movimentos armados e artísticos. Foi o momento em que as pessoas clamaram pela mudança em diversas bases. E esse é o período do governo de Arthur Bernardes, que foi de 1922 até 1926, e é uma fase de bastante desgaste dessa ordem oligárquica. Isso já tinha se demonstrado na eleição, quando aconteceu a chamada Reação Republicana. Eram as eleições do mandato de 1922, e os estados do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro lançaram a chapa de Nilo Peçanha, enquanto São Paulo e Minas Gerais lançavam a candidatura de Arthur Bernardes. Percebeu? Aqueles estados que antes se conformavam com a política café com leite, levando favores pelo pacto dos governadores, agora não estavam mais tão satisfeitos e resolveram lançar a candidatura própria. Foi uma campanha muito disputada e com muitas artimanhas. Foi divulgada, por exemplo, a descoberta de umas cartas em que Arthur Bernardes dizia que o exército era um antro de corrupção e imoralidade. Depois até se descobriu que essas cartas eram falsas, mas aí o estrago estava feito. O pessoal do exército estava muito indignado com o presidente. Mesmo assim, Arthur Bernardes venceu as eleições e sua posse aconteceria só em novembro. Mas em julho explodiu a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Era o desejo de derrubar o poder a partir dos quartéis. A revolta foi um fracasso e quase todo mundo morreu em combate. Quando tomou posse, Arthur Bernardes fez as devidas intervenções nos estados que tinham feito oposição a ele, como Bahia e Rio de Janeiro. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, explodia mais uma revolta armada, a chamada Revolução Gaúcha de 1923. Foi um levante contra a reeleição de Borges de Medeiros pelo Partido Republicano Rio-Grandense. E os revoltosos receberam apoio do presidente. Eram os pica-paus, liderados por Assis Brasil, contra os maragatos de Borges de Medeiros. A rebelião só foi pacificada com o Pacto de Pedras Altas, onde se decidiu que não seria mais possível a reeleição do governo estadual. Isso abriu espaço para uma nova geração de políticos, como Flores da Cunha, Oswaldo Aranha, Lindolfo Collor e um guri novo que estava aparecendo lá, um tal de Getúlio Vargas. Lembra da revolta dos 18 do Forte de Copacabana? Aquela, em 1922, foi derrotada, mas ficou na memória como um símbolo de resistência contra os desmandos dos coronéis. E em 1924 eles iam tentar mais uma vez. A segunda revolta tenentista, ou Revolução de 1924, agora teve mais fôlego. Chegou a tomar São Paulo por 23 dias.
com o apoio da Polícia Militar de São Paulo, do Exército e sob liderança de Isidoro Dias Lopes e Miguel Costa. A cidade de São Paulo acabou sofrendo pesados bombardeios, inclusive sobre bairros civis. E os revoltosos acabaram não resistindo e tiveram que fugir. Eles foram em direção ao Paraná. Enquanto isso, de novo no Rio Grande do Sul, aconteceu um levante de soldados em apoio a esse pessoal de São Paulo. Eles são liderados por Luiz Carlos Prestes. Logo logo eles rumaram em direção ao norte e se encontraram com os paulistas em Foz do Iguaçu. E não era meia dúzia de gato pingado. Eram 1.500 homens que precisavam decidir o que fazer. E sabe o que eles decidiram? Seguir em marcha e continuar desafiando o governo federal. Gente, aqui começa um dos episódios mais incríveis da história do Brasil, a Coluna Prestes. Liderados por Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa, eles iniciaram um movimento de guerrilha entre os anos de 1924 e 1927, e eles andaram 24 mil quilômetros através de 13 estados brasileiros. O governo nunca botou a mão neles, embora, no decorrer da batalha, tivessem baixas e deserções. Luiz Carlos Prestes começou a ser chamado de Cavaleiro da Esperança. Em 1927, cansados e com um efetivo menor, eles se dividiram. Um grupo foi para o Paraguai e outro para a Bolívia, e assim terminou esse capítulo. O governo reagiu a essas rebeliões, decretando um estado de sítio, censura à imprensa e tal. E em 1926, houve uma reforma na Constituição, que deu mais poderes ao Executivo. Outro grande momento dessa conturbada década de 20 foi a Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Foi um movimento de artistas e intelectuais. Cada dia da semana foi dedicado a um aspecto da cultura: pintura, escultura, poesia, literatura e música. Foi o início do modernismo brasileiro e buscou um rompimento com o passado colonizado da arte e da cultura brasileira. A palavra de ordem foi experimentação. Foi protagonizado por nomes como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Heitor Villa-Lobos. A pergunta que eu te faço é a seguinte: tu sabe quem são esses nomes? Quais foram os seus feitos? Se não sabe, vai atrás, tu vai descobrir muita coisa legal sobre eles. A gente fica por aqui. Eu espero que tu tenha gostado e te convido a se inscrever no meu canal e também a visitar o meu site de História e Cultura Geral no endereço que está aparecendo aí. Não esquece, quem conhece história entende melhor o mundo. Um abraço e até a próxima!